Você já sentiu que está correndo atrás de algo que nunca chega? Você trabalha duro, se esforça, faz tudo o que está ao seu alcance, mas a paz, o sucesso e a realização ainda parecem estar sempre fora de alcance. Talvez você tenha pensado que, se apenas se esforçasse um pouco mais, se apenas conseguisse aquele emprego, aquela promoção ou aquela pessoa, finalmente encontraria a felicidade. Mas e se eu dissesse que o segredo para uma vida plena não está em fazer mais, em correr mais rápido ou em lutar mais intensamente, mas sim em fazer menos, em se alinhar com o fluxo natural da vida e em aprender a confiar no processo? A sociedade nos ensina que devemos estar sempre em movimento, sempre buscando algo mais, sempre tentando controlar cada detalhe da nossa vida. Mas essa busca constante gera ansiedade, frustração e um vazio que parece impossível de preencher. É como se estivéssemos em uma corrida sem linha de chegada, sempre cansados, sempre exaustos, mas sem saber como parar. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já entendiam essa dinâmica. Eles sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em controlar nossa própria mente e nossa reação diante dos desafios da vida. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade e o verdadeiro sucesso não vêm de fora, vêm de dentro. Neste artigo, você descobrirá 14 métodos estoicos que podem mudar a maneira como você vive, trabalha e se comunica. Esses princípios não são promessas vazias ou fórmulas mágicas, são práticas testadas pelo tempo, baseadas na filosofia e na ciência, que podem ajudá-lo a encontrar equilíbrio, propósito e serenidade em meio ao caos da vida moderna. Está pronto para parar de correr e finalmente encontrar a calma? Então continue lendo, porque o que você busca pode já estar em seu caminho, você só precisa aprender a recebê-lo. Método 1. Deixar de se apegar e confiar no processo. Você já sentiu aquela sensação de tensão constante, como se estivesse segurando algo com tanta força que suas mãos começam a doer? Quando você se apega demais a um resultado específico ou tenta controlar cada detalhe da sua vida, é exatamente isso que acontece. A sensação de que, se você não estiver em total controle, tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas aqui está a verdade desconfortável. Você não pode controlar tudo. Na verdade, quanto mais você tenta controlar, mais ansioso e frustrado você se torna. O apego gera resistência e a resistência cria sofrimento. Os estoicos sabiam disso há milhares de anos. Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance, a opinião dos outros, os resultados das suas ações, o comportamento das pessoas, você está, na verdade, se colocando em uma posição de fraqueza. Isso porque, quando as coisas não saem como você deseja, e inevitavelmente isso acontecerá, você sentirá frustração, raiva e uma sensação de impotência. Confiar no processo não significa ser passivo ou desistir de tentar. Significa fazer o seu melhor com o que você tem, sem se apegar ao resultado final. Os estoicos nos ensinam que nosso dever é agir com virtude e intenção, mas sem criar expectativas rígidas sobre o que acontecerá depois. Marco Aurélio escreveu em Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso significa que você deve se concentrar no que pode controlar, suas ações, seus pensamentos, sua atitude, e deixar que o resto se desenrole naturalmente. Imagine que você está remando em um rio. Seu trabalho é remar na direção certa, manter o equilíbrio e se adaptar ao ritmo da correnteza. Mas você não pode controlar a direção do rio, a força das águas ou os obstáculos no caminho. Se você tentar lutar contra a corrente, você se esgotará rapidamente. Mas se você confiar no fluxo do rio, ajustando seu movimento de acordo com o ritmo da água, você conseguirá navegar com menos esforço e mais eficiência. Essa é a essência de confiar no processo. Fazer o seu melhor, com intenção e disciplina, mas sem o peso do apego ao resultado. Quando você se liberta dessa necessidade de controle, você também se liberta da ansiedade e da frustração que vem com ele. Pense nas vezes em que você tentou forçar uma situação,
uma promoção no trabalho, um relacionamento, um negócio, e as coisas simplesmente não funcionaram. Quanto mais você pressionava, mais difícil parecia. Agora pense nas vezes em que você simplesmente fez o seu melhor, sem ansiedade, sem desespero, apenas com a certeza de que o que era para ser, seria. Muitas vezes, o resultado foi melhor do que você esperava, não foi? Confiança no processo também envolve aceitar o fracasso como parte do caminho. Os estoicos ensinavam que o fracasso não é o fim, mas sim um sinal de que você está aprendendo, crescendo e se ajustando. Epicteto dizia que o verdadeiro teste de uma pessoa não é como ela age em momentos de sucesso, mas como ela se comporta diante das dificuldades. Quando você confia no processo, o fracasso deixa de ser algo a temer e passa a ser visto como uma oportunidade de aprendizado. Em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a se perguntar o que eu posso aprender com isso. Essa mudança de mentalidade transforma o fracasso em crescimento e a adversidade em força. Agora, como você pode colocar isso em prática? Primeiro, identifique em quais áreas da sua vida você está tentando exercer controle absoluto. Talvez seja um relacionamento em que você sente que precisa que a outra pessoa haja de uma determinada maneira para que você se sinta seguro. Talvez seja uma situação financeira em que você sente que, se não controlar cada detalhe, tudo pode dar errado. Reconheça esses pontos de apego e, em seguida, pratique o desapego consciente. Em vez de dizer eu preciso que isso aconteça, experimente dizer eu farei o meu melhor e confiarei que o que for para mim, virá naturalmente. Outro exercício poderoso é criar uma lista de coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. Coloque em um lado da lista suas ações, sua atitude, sua disciplina e seus pensamentos. No outro lado, coloque as reações dos outros, as decisões das pessoas, o comportamento do mercado, o clima e o que o futuro trará. Todos os dias, concentre-se em agir de acordo com o que está na primeira lista e solte o peso da segunda lista. Isso criará uma sensação de leveza e liberdade mental que permitirá que você tome decisões com mais clareza e confiança. Confiar no processo também significa aceitar o ritmo natural das coisas. Algumas fases da vida são de crescimento rápido, enquanto outras são de descanso e reflexão. Quando você aprende a respeitar esses ciclos e para de tentar forçar resultados, você cria espaço para que as oportunidades certas cheguem até você. A vida não é uma linha reta, ela é feita de altos e baixos, de avanços e retrocessos. Quando você para de lutar contra esse ritmo natural e aprende a se adaptar a ele, você descobre uma sensação de paz que não depende das circunstâncias externas. Soltar o apego não é desistir, é libertar-se da necessidade de controlar o incontrolável. Quando você faz o seu melhor, com intenção e virtude, e solta a necessidade de garantir um resultado específico, você recupera o seu poder. Você deixa de ser um prisioneiro da circunstância, se torna o mestre da sua própria mente. E é aí que a verdadeira liberdade começa. Lembre-se, o rio sempre encontra o caminho para o mar. Seu trabalho não é controlar o curso do rio, mas remar com confiança e deixar que o fluxo natural da vida o leve exatamente para onde você precisa estar. Método 2. A respiração consciente como âncora para a calma. Você já percebeu como a sua respiração muda quando você está nervoso ou ansioso? Quando você está estressado, sua respiração fica curta, rápida e superficial. Seu coração acelera, os músculos ficam tensos e a mente começa a disparar pensamentos desordenados. Esse é o estado natural de resposta ao estresse, conhecido como lutar ou fugir, um mecanismo de sobrevivência profundamente enraizado em nosso cérebro. No entanto, o problema é que, na vida moderna, esse mecanismo é ativado constantemente em situações de trabalho, em discussões familiares, no trânsito ou até mesmo diante de uma simples notificação no celular. Os estoicos já entendiam o poder da respiração para acalmar a mente e restaurar o equilíbrio interno. Marco Aurélio escreveu em Meditações: se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua percepção sobre ela e você tem o poder de mudar essa percepção a qualquer momento. A respiração consciente é o caminho mais simples e direto para mudar essa percepção. A respiração é uma função automática do corpo,
mas ao contrário de outras funções involuntárias, como os batimentos cardíacos ou a digestão, você pode controlá-la conscientemente. E quando você assume o controle da sua respiração, você também assume o controle sobre o seu estado emocional. Quando você está ansioso, sua respiração é rápida e irregular, o que envia um sinal de alerta ao cérebro e ativa o sistema nervoso simpático, responsável por colocar o corpo em estado de alerta. No entanto, quando você desacelera a respiração e respira profundamente, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo estado de relaxamento e recuperação do corpo. Essa mudança fisiológica faz com que o cérebro entenda que o perigo passou, que você está seguro e que pode relaxar. É por isso que, quando você está nervoso e alguém diz respira fundo, isso realmente funciona porque desacelerar a respiração muda a química do seu corpo e a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Os estoicos usavam a respiração consciente como uma ferramenta para manter o controle emocional diante das adversidades. Quando você está consciente da sua respiração, você automaticamente traz sua mente para o momento presente. Isso é importante porque a maior parte da ansiedade e do estresse vem de pensamentos sobre o futuro, preocupações com o que pode acontecer, ou sobre o passado, arrependimentos ou lembranças dolorosas. A respiração acontece apenas no presente. Você não pode respirar no passado nem no futuro, só pode respirar agora. Quando você concentra sua atenção na respiração, você corta o ciclo de pensamentos desordenado, e cria um espaço mental de calma e clareza. Imagine que você está em uma discussão acalorada. Seu coração está acelerado, sua mente está disparando respostas defensivas, e você sente que está prestes a dizer algo de que vai se arrepender. Nesse momento, se você parar, fechar os olhos por um segundo e fizer 3 respirações profundas e controladas, algo muda. Seu corpo desacelera, sua mente se acalma, e aquela necessidade urgente de reagir impulsivamente desaparece. Agora você tem espaço para escolher sua resposta em vez de simplesmente reagir. Esse é o verdadeiro poder da respiração consciente. Ela cria um intervalo entre o estímulo e a resposta, permitindo que você haja com intenção em vez de reagir por impulso. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há milênios. Estudos sobre mindfulness e regulação emocional mostram que a respiração profunda reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, desacelera os batimentos cardíacos, diminui a pressão arterial e ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pelo controle emocional. Em outras palavras, quando você desacelera sua respiração, você literalmente muda o funcionamento do seu cérebro e do seu corpo, passando de um estado de estresse para um estado de calma e controle. Então, como você pode praticar a respiração consciente na vida diária? Primeiro, comece com o simples ato de prestar atenção à sua respiração. Agora mesmo, enquanto você lê este texto, pare por um momento. Feche os olhos e inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar nos pulmões por 4 segundos, e depois expire lentamente pela boca contando até 6. Sinta o ar entrando e saindo. Repita esse ciclo 3 vezes. Esse exercício simples, conhecido como técnica de respiração 4-4-6, é uma das formas mais rápidas e eficazes de ativar o sistema nervoso parasimpático e restaurar a calma. Outra técnica poderosa é a respiração 4-7-8, popularizada pelo Dr. Andrew Weil. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar nos pulmões por 7 segundos e depois expire lentamente pela boca contando até 8. Esse padrão de respiração desacelera o ritmo cardíaco, promove o relaxamento muscular e cria uma sensação imediata de calma. Os estoicos entendiam que, ao controlar a respiração, você também controla o seu estado emocional. Quando você está calmo, você pensa com mais clareza, toma melhores decisões e é menos afetado por fatores externos. Você pode usar a respiração consciente em qualquer momento do dia, antes de uma reunião importante, depois de uma discussão, quando se sentir sobrecarregado ou até mesmo como parte da sua rotina matinal. Experimente começar o dia com 2 minutos de respiração consciente. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e concentre-se em cada inspiração e expiração. Você perceberá que sua mente começa a se acalmar,
Seus pensamentos desaceleram e você entra em um estado de equilíbrio. Quando você faz da respiração consciente um hábito diário, você desenvolve uma capacidade incrível de manter a calma mesmo em situações desafiadoras. Marco Aurélio entendia esse princípio profundamente. Em Meditações, ele escreveu: aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. A respiração consciente é a ponte entre o seu mundo interno e o mundo externo. Quando você controla sua respiração, você alinha sua mente e seu corpo, criando um estado de equilíbrio interno que não depende das circunstâncias externas. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, caos, conflito, desafios, você sempre terá a respiração como um ponto de estabilidade e força. Agora, pense nas situações da sua vida em que você costuma reagir com impulsividade ou ansiedade. O que mudaria se, em vez de reagir automaticamente, você parasse por 5 segundos e respirasse profundamente antes de responder? Talvez você evitasse uma discussão desnecessária. Talvez você conseguisse pensar com mais clareza em uma situação complicada. Talvez você conseguisse evitar uma decisão precipitada. A respiração consciente é simples, mas poderosa. Ela é a ferramenta que você carrega consigo o tempo todo, gratuita, sempre disponível, sempre acessível. E o melhor de tudo, quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. Com o tempo, respirar com calma e presença se tornará o seu estado natural, e você perceberá que os desafios da vida não têm mais o mesmo poder sobre você. Quando você domina sua respiração, você domina sua mente. E quando você domina sua mente, você domina sua vida. Método 3. Visualizar o futuro ideal. Você já se imaginou vivendo a vida dos seus sonhos? Feche os olhos por um momento e tente visualizar o que isso significa para você. Onde você está? Quem está com você? Como você se sente? A visualização é uma ferramenta poderosa que a maioria das pessoas subestima, mas que pode literalmente reprogramar sua mente para o sucesso. Os estoicos, embora fossem conhecidos por seu foco na razão e na realidade, entendiam o poder da mente para moldar a experiência de vida. Marco Aurélio escreveu: a vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Se você acredita que o futuro será difícil, cheio de desafios e fracassos, é isso que você verá. Mas se você treinar sua mente para visualizar um futuro onde você é bem-sucedido, onde você supera desafios com calma e encontra soluções para os problemas, seu cérebro começará a trabalhar para transformar essa visão em realidade. A ciência moderna confirma isso. Estudos de neurociência mostram que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma experiência intensamente imaginada. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se você realmente estivesse vivendo aquela situação. Isso significa que, ao visualizar o sucesso, você está literalmente treinando seu cérebro para criar os caminhos necessários para que aquilo aconteça. Atletas de elite usam essa técnica há décadas. Michael Phelps, por exemplo, antes de cada competição, visualizava cada braçada, cada movimento e até mesmo os possíveis erros que ele poderia cometer, para que sua mente estivesse preparada para qualquer cenário. Quando chegava o momento da prova, seu cérebro já estava programado para o sucesso, porque ele já tinha vivido aquela experiência na sua mente inúmeras vezes. Os estoicos praticavam uma forma semelhante de visualização chamada premeditatio malorum, ou antecipação dos males. Eles acreditavam que, ao se prepararem mentalmente para o pior cenário possível, eles poderiam enfrentá-lo com calma e sem medo caso ele realmente acontecesse. Marco Aurélio escrevia em seu diário sobre os desafios que ele poderia encontrar no dia seguinte, pessoas difíceis, obstáculos inesperados, críticas, e mentalmente se preparava para enfrentá-los com equilíbrio e sabedoria. Essa prática o ajudava a manter o controle emocional, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Mas a visualização estoica vai além de simplesmente se preparar para o pior. Ela também envolve imaginar o sucesso, a paz e o equilíbrio com a mesma clareza com que você imagina os desafios. Isso porque o cérebro é naturalmente atraído pelo que você foca. Se você passa o dia inteiro pensando em problemas, em dificuldades, em tudo que pode dar errado, você treina sua mente para ver o mundo dessa forma.
Você começará a perceber mais obstáculos, mais ameaças e mais motivos para se preocupar. Por outro lado, se você treina sua mente para focar em possibilidades, em soluções e em sucesso, seu cérebro começará a filtrar as informações ao seu redor de forma diferente. Você começará a perceber mais oportunidades, mais caminhos e mais formas de alcançar seus objetivos. A ciência explica isso através do Sistema de Ativação Reticular SAR, uma rede de neuroníons localizada no tronco cerebral que atua como um filtro para o cérebro. O SAR determina quais informações você deve prestar atenção com base nos seus pensamentos recorrentes. Por exemplo, se você começa a pensar em comprar um carro vermelho, de repente você começa a notar carros vermelhos em todos os lugares. Eles sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro os está filtrando como informação relevante. O mesmo acontece com suas metas e objetivos. Se você treina seu cérebro para visualizar sucesso e oportunidades, seu SAR começará a destacar essas oportunidades no mundo real, permitindo que você tome melhores decisões e aproveite as chances que surgirem. Agora, como você pode aplicar essa técnica na sua vida diária? Primeiro, reserve um momento de silêncio todos os dias, de preferência pela manhã ou antes de dormir. Feche os olhos, respire profundamente e imagine a vida que você deseja com o máximo de detalhes possível. Se você deseja um novo emprego, visualize-se entrando na empresa, sentado em sua nova mesa, interagindo com colegas. Imagine as sensações de segurança, satisfação e orgulho que você sentirá ao alcançar essa meta. Se você deseja melhorar um relacionamento, visualize-se tendo uma conversa tranquila e sincera, sentindo-se compreendido e conectado com a outra pessoa. Traga emoção para essa imagem. Não basta apenas ver o futuro, você precisa sentir o futuro. Quando você adiciona emoção à visualização, o cérebro a interpreta como algo real e começa a trabalhar para tornar essa experiência uma realidade. Além de visualizar o sucesso, é importante também antecipar e se preparar para os desafios que podem surgir. Essa é a diferença entre a visualização estoica e a simples fantasia positiva. Imagine que você deseja começar um novo negócio. É fácil visualizar o sucesso, os lucros e o reconhecimento, mas o que acontecerá se você enfrentar um revés financeiro ou se um cliente importante cancelar um contrato? Os estoicos ensinavam que, ao antecipar esses desafios com antecedência, você não será pego de surpresa. Se o obstáculo surgir, você estará emocionalmente preparado para enfrentá-lo sem perder o equilíbrio. Por isso, durante a visualização, após imaginar o sucesso, passe alguns minutos visualizando os obstáculos potenciais. Pergunte a si mesmo: se isso acontecer, como eu vou reagir? Imagine-se mantendo a calma, buscando soluções e superando o problema com confiança. Esse exercício cria uma espécie de preparação mental, fortalecendo sua resiliência e sua capacidade de se adaptar diante das dificuldades. Outro aspecto importante da visualização é o compromisso com a ação. Não basta apenas imaginar o futuro ideal, você precisa alinhar suas ações diárias com essa visão. Se você deseja um corpo mais saudável, visualize-se em forma, cheio de energia, mas também comprometa-se a treinar regularmente e a manter uma alimentação equilibrada. Se você deseja um novo emprego, visualize-se em uma posição de sucesso, mas também tome medidas concretas para buscar essa oportunidade, melhore seu currículo, faça networking, envie propostas de trabalho. A visualização cria o plano mental, mas é a ação consistente que transforma o plano em realidade. Marco Aurélio entendia que o sucesso e a paz interna não eram resultados de sorte ou destino, mas de preparação e alinhamento entre mente e ação. Ele escrevia em Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Quando você visualiza seu futuro ideal com clareza e emoção, e age de acordo com essa visão, você cria um estado de coerência entre sua mente e sua realidade. Esse alinhamento cria um senso de propósito, uma confiança interna que o torna menos vulnerável a influências externas. Então, reserve um momento agora para fechar os olhos e visualizar o futuro que você deseja. Não se limite em seus pensamentos, permita-se sonhar grande, com clareza e emoção. Sinta o orgulho, a satisfação e a paz de viver essa realidade. Agora,
Pense nos obstáculos que você pode enfrentar no caminho e visualize-se superando cada um deles com calma e confiança. Quando você combina clareza de visão com preparação para desafios, você desenvolve um senso de poder interno que nada pode abalar. Seu cérebro começará a funcionar a seu favor, atraindo oportunidades, conectando ideias e fortalecendo sua confiança. O futuro que você deseja já está em construção dentro da sua mente. Agora é hora de trazê-lo para a realidade. Método 4. A alimentação afeta sua calma. Você já percebeu como o que você come afeta diretamente como você se sente? Depois de uma refeição rica em gordura, açúcar ou alimentos processados, você já sentiu aquela sensação de cansaço, irritabilidade ou até mesmo um leve desânimo? Isso não é uma coincidência. A comida não apenas nutre o corpo, mas também molda diretamente o funcionamento do cérebro e o estado emocional. Os estoicos entendiam que o equilíbrio interno começa com o cuidado do corpo e da mente. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade vem do autocontrole e da moderação, e isso inclui a relação com a comida. Se você consome alimentos que mantêm seu corpo em um estado constante de inflamação e instabilidade, sua mente também refletirá esse estado de desequilíbrio. O que você come influencia diretamente seus níveis de energia, sua clareza mental e sua capacidade de manter a calma em situações desafiadoras. A ciência moderna explica esse fenômeno através da conexão entre o sistema digestivo e o cérebro. O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro porque contém cerca de 100 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Além disso, o intestino produz cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor responsável por regular o humor, o sono e a sensação de bem-estar. Quando sua alimentação é pobre em nutrientes e rica em alimentos processados, gorduras saturadas e açúcar, o equilíbrio químico no intestino é afetado, reduzindo a produção de serotonina e aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Como resultado, você se sente mais ansioso, irritado e com dificuldade para se concentrar. Os estoicos ensinavam que o corpo e a mente devem funcionar em harmonia. Epicteto dizia: primeiro, aprende a disciplinar o corpo, depois, a mente seguirá naturalmente. Se você está se alimentando de maneira desordenada, comendo por impulso ou recorrendo à comida como forma de alívio emocional, o seu estado mental inevitavelmente será afetado. Quando você consome alimentos processados e ricos em açúcar, seu corpo experimenta picos de glicose no sangue, seguidos por uma rápida queda. Isso desencadeia uma reação em cadeia de fadiga, irritabilidade e desejo por mais açúcar, criando um ciclo vicioso que deixa sua mente em constante estado de alerta e ansiedade. Por outro lado, quando você adota uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturais, você estabiliza o funcionamento do seu sistema nervoso e promove um estado de equilíbrio interno. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordurosos, salmão, atum, sardinha, nozes, sementes de chia e linhaça, têm um efeito anti-inflamatório que ajuda a reduzir os níveis de estresse e promove clareza mental. Estudos mostram que pessoas que consomem regularmente alimentos ricos em ômega 3 têm menores taxas de depressão e ansiedade, além de uma capacidade mais desenvolvida de lidar com situações estressantes. Outro nutriente essencial para a saúde emocional é o magnésio, encontrado em alimentos como espinafre, abacate, banana e amêndoas. O magnésio é responsável por regular a função nervosa e muscular, ajudando a reduzir a tensão e promovendo um sono mais profundo e reparador. Além disso, o triptofano, um aminoácido encontrado em alimentos como peru, ovos e queijo, é um precursor da serotonina, o que significa que ele ajuda diretamente a aumentar os níveis desse neurotransmissor no cérebro, melhorando o humor e a sensação de bem-estar. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, folhas verdes escuras e chá verde, também tem um efeito positivo sobre o estado emocional. Os antioxidantes combatem os radicais livres que causam inflamação celular, melhorando a função cerebral e promovendo uma sensação geral de calma e estabilidade emocional. Além disso, alimentos fermentados como iogurte, kefir e chucrute são ricos em probióticos, que ajudam a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal,
fortalecendo a produção de serotonina e reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão. Agora, pense por um momento na sua alimentação diária. Você recorre ao café em excesso para ter energia. Sente necessidade de consumir doces ou carboidratos refinados para aliviar o estresse. Ou talvez você tenha o hábito de comer alimentos ultraprocessados, ricos em sal e gordura, como forma de recompensa após um dia difícil. Essas escolhas alimentares criam um ciclo de desequilíbrio químico no corpo e na mente. O excesso de cafeína, por exemplo, estimula a produção de cortisol e adrenalina, colocando o corpo em um estado constante de alerta. Isso pode levar a palpitações, nervosismo e dificuldade para dormir, afetando diretamente sua capacidade de se manter calmo e focado. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro equilíbrio vem de um estado de moderação e autocontrole. Epicteto dizia: a liberdade verdadeira não está na indulgência, mas na capacidade de dizer não aos impulsos. Se você deseja restaurar seu estado emocional e mental, o primeiro passo é regular sua alimentação com consciência e intenção. Em vez de comer por impulso ou como uma forma de fuga emocional, experimente adotar uma abordagem mais consciente à alimentação. Comece o dia com um café da manhã nutritivo, rico em proteínas e gorduras saudáveis, como ovos com abacate e azeite de oliva. Evite pular refeições, pois isso causa uma queda nos níveis de glicose, o que desencadeia irritabilidade e perda de foco. Outro passo importante é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar. Substitua refrigerantes e bebidas energéticas por água ou chá verde, que são ricos em antioxidantes e promovem clareza mental. Troque lanches industrializados por frutas, oleaginosas ou um pedaço de chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau, que é rico em flavonoides que melhoram o humor e aumentam o foco. Além disso, tente adotar uma alimentação baseada em alimentos integrais, como grãos, legumes, verduras e proteínas magras. Outro aspecto importante é o ritmo das suas refeições. Em vez de comer rapidamente ou em frente ao celular, experimente fazer suas refeições com calma, mastigando lentamente e prestando atenção ao sabor e à textura dos alimentos. Esse simples hábito ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de relaxamento e digestão, melhorando a absorção de nutrientes e promovendo uma sensação de saciedade e equilíbrio. Os estoicos acreditavam que o corpo e a mente são partes de um sistema integrado. Marco Aurélio escreveu: cuide de sua mente como você cuida do seu corpo. Se você alimenta seu corpo com alimentos de qualidade, sua mente responderá com maior clareza, foco e equilíbrio emocional. Quando você come com intenção e moderação, você fortalece não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A verdadeira liberdade e o verdadeiro controle começam com o autocontrole sobre o que você coloca em seu corpo. Agora, pense em como você pode aplicar esses princípios na sua vida. Que mudanças simples você pode fazer hoje para melhorar sua alimentação e, consequentemente, seu estado emocional? Talvez você possa começar preparando refeições caseiras mais nutritivas ou reduzindo o consumo de açúcar e cafeína. Ou talvez você possa experimentar incorporar mais alimentos ricos em ômega 3 e antioxidantes à sua dieta. Lembre-se de que pequenas mudanças, feitas de forma consistente, criam resultados duradouros. Quando você aprende a nutrir seu corpo com intenção e equilíbrio, você fortalece sua mente e desenvolve uma capacidade extraordinária de permanecer calmo e focado, independentemente dos desafios que a vida apresentar. Seu corpo e sua mente estão profundamente conectados. Quando você cuida de um, o outro responde e é aí que o verdadeiro equilíbrio começa. Método 5. Viver com intenção, não com reação. Você já se pegou reagindo automaticamente a uma situação sem sequer pensar no que estava fazendo? Talvez você tenha respondido com raiva a um comentário crítico, ou tenha tomado uma decisão impulsiva em um momento de pressão apenas para depois se arrepender. A maioria das pessoas vive assim, reagindo aos estímulos externos sem reflexão ou intenção, como se estivessem sendo puxadas por correntes invisíveis. Os estoicos, no entanto, nos ensinam que a verdadeira liberdade vem da capacidade de agir com intenção, e não com impulso. Marco Aurélio escreveu: entre o estímulo e a resposta, há um espaço.
Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Quando você aprende a agir com intenção em vez de simplesmente reagir, você recupera o controle sobre sua vida e suas emoções. Reagir é automático. Quando alguém o ofende, sua reação instintiva pode ser retrucar ou se defender. Quando algo dá errado no trabalho, sua primeira reação pode ser culpar alguém ou se sentir frustrado. Quando você enfrenta um obstáculo, sua tendência natural pode ser desistir ou se paralisar pelo medo. Mas essas reações são respostas automáticas programadas pelo seu cérebro para situações de sobrevivência. Em tempos antigos, reagir rapidamente a uma ameaça poderia salvar sua vida. Mas hoje, na vida moderna, reagir de forma impulsiva geralmente cria mais problemas do que soluções. Quando você responde com raiva ou medo, você perde o controle da situação e muitas vezes agrava o problema. Os estoicos entendiam que o espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside o verdadeiro poder humano. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos deles. Quando você aprende a fazer uma pausa entre o que acontece e como você responde, você desenvolve um poder extraordinário sobre sua vida. Imagine que alguém o critica no trabalho. Seu impulso inicial pode ser reagir defensivamente ou atacar de volta. Mas, se você fizer uma pausa, respirar profundamente e considerar a situação com calma, você pode escolher uma resposta diferente. Talvez você perceba que a crítica foi construtiva e possa aprender algo com ela. Ou talvez você perceba que a crítica não é válida e decida simplesmente ignorá-la. De qualquer forma, ao agir com intenção, você mantém o controle sobre suas emoções e a situação. A ciência confirma esse princípio estoico. Estudos em neurociência mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio e pelo controle das emoções, é ativado quando você faz uma pausa antes de reagir. Essa ativação cria um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que você tome uma decisão mais consciente e racional em vez de simplesmente seguir o impulso inicial. O problema é que a maioria das pessoas vive em um estado constante de reação porque está sempre sobrecarregada, estressada e sem tempo para refletir. O ritmo acelerado da vida moderna mantém o sistema nervoso em estado de alerta, o que faz com que o cérebro funcione em modo de sobrevivência. Isso significa que, em vez de pensar com clareza, você reage automaticamente para tentar se proteger. Os estoicos nos ensinam que o caminho para recuperar o controle é desenvolver a prática da pausa consciente. Em vez de reagir automaticamente, você deve treinar sua mente para parar, respirar e refletir antes de responder. Imagine que você está em uma discussão com seu parceiro. Ele diz algo que o irrita profundamente. Sua reação natural pode ser gritar ou dizer algo que você pode se arrepender depois. Mas, se você parar por 5 segundos, respirar profundamente e perguntar a si mesmo: qual é a melhor maneira de lidar com essa situação? Você cria um espaço mental que permite uma resposta mais equilibrada e consciente. Essa simples pausa pode evitar uma discussão desnecessária e fortalecer a conexão emocional entre vocês. Outro exemplo é no ambiente de trabalho. Suponha que um colega o critique em uma reunião. Sua reação instintiva pode ser se defender ou atacar de volta. Mas, se você fizer uma pausa e responder com calma, dizendo algo como "eu entendo o seu ponto de vista. Podemos discutir isso depois com mais detalhes", você não apenas evita o conflito, mas também demonstra maturidade emocional e confiança. Essa capacidade de controlar a resposta em vez de reagir impulsivamente é o que diferencia as pessoas emocionalmente maduras das pessoas que estão sempre em conflito com o mundo ao seu redor. Mas como você pode desenvolver essa habilidade na prática? Primeiro, você precisa se tornar consciente das suas reações automáticas. Durante o dia, preste atenção em como você responde às situações. Quando você sente que está prestes a reagir com raiva, frustração ou medo, faça uma pausa. Respire profundamente 3 vezes e pergunte a si mesmo: essa reação vai me ajudar ou vai piorar a situação? Esse simples ato de parar e questionar cria um espaço mental que permite uma escolha consciente. Outro exercício poderoso é a prática diária de meditação ou mindfulness. Quando você treina sua mente para se concentrar no momento presente,
Você fortalece o córtex pré-frontal, tornando mais fácil pausar e escolher suas respostas. Os estoicos acreditavam que o controle sobre as emoções começa com o controle sobre os pensamentos. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua interpretação sobre ela. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles, você desenvolve uma estabilidade emocional que nada pode abalar. Isso não significa que você não sentirá emoções como raiva, tristeza ou medo. Significa que você terá o poder de não ser dominado por essas emoções. Pense em como sua vida mudaria se você aprendesse a responder com intenção em vez de reagir com impulso. Conflitos seriam resolvidos com mais facilidade. Decisões seriam tomadas com mais clareza. Relacionamentos seriam mais autênticos e menos explosivos. E, acima de tudo, você experimentaria uma sensação de controle sobre sua própria vida, em vez de se sentir refém das circunstâncias. Isso porque a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo externo, mas em controlar a maneira como você responde ao mundo. A próxima vez que você sentir que está prestes a reagir com impulso, faça o seguinte: pare, respire e pergunte a si mesmo: qual é a melhor resposta que posso dar agora? Essa simples prática cria um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que você haja com sabedoria e não com emoção. Os estoicos nos ensinam que a paz interior não é resultado de um mundo perfeito, mas de uma mente que aprendeu a responder com equilíbrio e clareza, independentemente das circunstâncias. Quando você aprende a viver com intenção, você recupera o poder sobre sua vida e desenvolve uma força interna que nada pode abalar. Você se torna o mestre das suas emoções, das suas decisões, em última análise, do seu destino. Essa é a verdadeira liberdade estoica, o poder de escolher sua resposta diante de qualquer situação. E esse poder está, agora mesmo, ao seu alcance. Método 6. Dedique tempo ao silêncio e à reflexão. Você já percebeu como o mundo moderno está constantemente preenchido por ruídos e distrações? A qualquer momento, seu telefone vibra com uma notificação, a televisão está ligada em segundo plano, as redes sociais estão inundadas de informações e o trabalho está sempre exigindo mais de você. Nesse ambiente de constante estímulo, encontrar um momento de silêncio parece quase impossível. No entanto, os estoicos entendiam que o silêncio e a reflexão são essenciais para encontrar equilíbrio, clareza e propósito na vida. Marco Aurélio escreveu: dê a si mesmo tempo para pensar. A alma precisa de momentos de paz para ver com clareza o que realmente importa. O silêncio não é apenas ausência de som, é a criação de um espaço mental onde você pode se reconectar com sua essência, analisar suas ações e ajustar sua direção. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade e a produtividade. Estamos sempre correndo para fazer mais, alcançar mais e provar mais. Mas o que acontece quando você está sempre ocupado e nunca para refletir? Você se desconecta de si mesmo. Suas ações se tornam automáticas. Suas decisões passam a ser guiadas pelas circunstâncias externas, se não por suas verdadeiras intenções. Quando você está constantemente imerso em ruídos e distrações, você perde a capacidade de ouvir sua própria voz interior. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele permite que você desacelere, organize seus pensamentos e descubra o que realmente importa. Os estoicos praticavam a reflexão diária como uma ferramenta para o crescimento pessoal e o fortalecimento da mente. Epicteto ensinava que, ao final de cada dia, devemos nos perguntar: o que eu fiz de certo hoje? O que eu fiz de errado? Como eu posso melhorar amanhã? Esse simples hábito de revisar o dia permite que você tome consciência das suas ações, aprenda com seus erros e ajuste seu comportamento para o futuro. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as noites, analisando suas decisões, suas emoções e seus desafios. Esse processo de autoconhecimento o ajudava a permanecer centrado, mesmo em meio às pressões e responsabilidades de ser o imperador de Roma. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há séculos. Estudos sobre meditação e mindfulness mostram que dedicar alguns minutos diários ao silêncio e à reflexão reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora a função cognitiva e fortalece a capacidade de tomada de decisão. Quando você para refletir,
Você ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pela regulação emocional. Essa ativação cria um estado de clareza mental, permitindo que você tome decisões mais conscientes e haja com maior equilíbrio. Mas como você pode aplicar essa prática de silêncio e reflexão na sua vida diária? Primeiro, estabeleça um momento fixo no seu dia para ficar em silêncio, sem distrações. Pode ser de manhã, logo após acordar, ou à noite, antes de dormir. Desligue o telefone, afaste-se de qualquer fonte de distração e simplesmente sente-se em silêncio. Feche os olhos, respire profundamente e permita que sua mente se acalme. Não tente controlar os pensamentos, apenas observe o que surge na sua mente sem julgamento. Esse simples ato de se permitir estar em silêncio cria um espaço mental onde sua intuição pode emergir e suas emoções podem se estabilizar. Depois desse momento inicial de silêncio, dedique alguns minutos à reflexão. Pergunte a si mesmo: como eu me senti hoje? Quais foram os momentos em que agi com sabedoria e equilíbrio? Em que situações eu reagi com impulso ou perdi o controle? Que lição eu posso tirar dessas experiências? Escrever essas reflexões em um diário é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Quando você registra seus pensamentos e emoções, você cria um registro do seu processo de crescimento. Além disso, o ato de escrever ajuda a organizar os pensamentos e traz clareza sobre o que está funcionando e o que precisa ser ajustado na sua vida. Outro exercício poderoso de reflexão é o premeditatio malorum, ou antecipação dos males. Os estoicos praticavam esse exercício para se preparar mentalmente para os desafios e dificuldades que poderiam surgir. Antes de um evento importante ou de uma situação potencialmente difícil, dedique alguns minutos para imaginar os piores cenários possíveis. Pergunte a si mesmo: o que pode dar errado? Como eu vou reagir se isso acontecer? O que eu posso fazer para lidar com essa situação com calma e equilíbrio? Esse exercício não é uma forma de pessimismo, mas uma ferramenta para fortalecer sua resiliência emocional. Quando você já se preparou mentalmente para o pior, você reduz o impacto emocional caso o problema realmente aconteça. Você não será pego de surpresa, porque sua mente já terá ensaiado a resposta mais sábia e equilibrada. A prática regular de silêncio e reflexão também o ajuda a se distanciar das influências externas e a ouvir sua própria voz. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente cercados por opiniões, críticas e expectativas alheias. Se você não criar momentos de silêncio para se reconectar com sua essência, você corre o risco de moldar sua vida com base nas expectativas dos outros, em vez de viver de acordo com seus próprios valores e propósito. O silêncio cria um espaço onde você pode se perguntar: isso é o que eu realmente quero? Essa decisão está alinhada com meus valores? Ou eu estou apenas seguindo o que os outros esperam de mim? Esse tipo de clareza só pode ser alcançado em um estado de quietude e reflexão. Os estoicos também nos ensinam que o silêncio é uma ferramenta para o autocontrole. Epicteto dizia: primeiro, aprenda a ficar em silêncio. Depois, aprenda a falar com sabedoria. Quando você cultiva o hábito de fazer uma pausa antes de responder ou agir, você desenvolve a capacidade de controlar suas emoções e suas palavras. Pense em quantas discussões desnecessárias poderiam ter sido evitadas se você tivesse respirado fundo e permanecido em silêncio por alguns segundos antes de responder. O silêncio cria um espaço onde você pode avaliar a situação com clareza e escolher a resposta mais sábia, em vez de reagir por impulso. A verdadeira força não está em ter sempre uma resposta pronta ou em reagir rapidamente, mas em ter a coragem de permanecer em silêncio até que você esteja preparado para responder com equilíbrio e clareza. Quando você pratica o silêncio e a reflexão, você fortalece sua mente para lidar com o caos externo sem ser arrastado por ele. Você desenvolve uma estabilidade interna que não é abalada pelas circunstâncias. Marco Aurélio escreveu: o poder verdadeiro é permanecer sereno, mesmo em meio à tempestade. Essa serenidade só é possível quando você cultiva um espaço interno de calma e autoconhecimento. Agora, pense em como você pode aplicar esse princípio na sua vida. Que momento do seu dia você pode dedicar ao silêncio e à reflexão? Talvez você possa começar com 5 minutos pela manhã, sentado em silêncio,
respirando profundamente e simplesmente observando seus pensamentos. Ou talvez você possa criar o hábito de escrever em um diário todas as noites, revisando seu dia e extraindo lições das suas experiências. Lembre-se de que o silêncio não é um luxo, é uma necessidade. Em um mundo cheio de ruído, aqueles que têm a coragem de permanecer em silêncio desenvolvem um poder interno que os torna inabaláveis. Quando você aprende a se reconectar com sua essência através do silêncio e da reflexão, você descobre que as respostas que você busca já estão dentro de você. Só é preciso criar o espaço para ouvi-las. Método 7. De onde vêm seus desejos? Você já parou para se perguntar se o que você deseja realmente é seu ou se foi algo que o mundo plantou na sua mente? Desde o momento em que você nasceu, você foi cercado por mensagens sobre o que significa sucesso, felicidade e realização. A sociedade, a mídia, a família e até os amigos o influenciaram a acreditar que para ser feliz você precisa de certas coisas: um carro novo, uma casa maior, um corpo perfeito, um emprego de prestígio, um relacionamento ideal. Mas será que esses desejos realmente refletem o que você quer ou são apenas reflexos das expectativas que o mundo colocou sobre você? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem de entender a diferença entre o que você realmente deseja e o que foi imposto a você. Epicteto dizia: se você deseja algo que está fora do seu controle, você será sempre um escravo das circunstâncias. A liberdade está em desejar apenas aquilo que está sob seu poder. Vivemos em uma era de comparação constante. As redes sociais nos bombardeiam diariamente com imagens de vidas perfeitas, corpos esculturais, viagens luxuosas e relacionamentos de conto de fadas. É fácil cair na armadilha de acreditar que, para ser feliz, você precisa ter o que os outros têm. Você vê alguém comprando um carro novo e sente que precisa de um também. Vê uma foto de um casal feliz e começa a acreditar que está em falta porque seu relacionamento não parece tão perfeito. Vê alguém conquistando sucesso profissional e sente que está ficando para trás. Esse ciclo de comparação cria um estado constante de insatisfação, porque você começa a desejar coisas não porque elas realmente trarão felicidade, mas porque você acredita que essas coisas irão preencher um vazio interno ou provar algo para os outros. Os estoicos nos alertam sobre esse perigo. Marco Aurélio escreveu em Meditações: a felicidade não está em ter mais, mas em querer menos. Quando você deseja algo que está fora do seu controle ou que foi condicionado por influências externas, você se torna vulnerável à frustração e à decepção. Se você acredita que precisa de um emprego específico para se sentir completo e não consegue esse emprego, você sofrerá. Se você acredita que precisa de um relacionamento perfeito para ser feliz e esse relacionamento termina, você se sentirá vazio. Mas se você baseia sua felicidade em algo que está sob seu controle, suas ações, seus valores, sua atitude, então nada externo poderá abalar sua paz interior. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há milênios. Estudos sobre psicologia positiva mostram que a felicidade duradoura não vem de conquistas materiais ou status social, mas de fatores internos como propósito, relacionamentos significativos e crescimento pessoal. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, descobriu que as pessoas tendem a superestimar o impacto de eventos externos sobre sua felicidade. Ele explica que, mesmo após grandes conquistas ou perdas, o nível de felicidade das pessoas retorna rapidamente a um estado basal, determinado por sua perspectiva interna e não pelas circunstâncias externas. Em outras palavras, ganhar na loteria ou perder um emprego pode afetar temporariamente seu estado emocional, mas no longo prazo, sua felicidade depende mais de como você interpreta e responde à vida do que dos eventos em si. Então, como você pode distinguir entre os desejos que realmente vêm de você e os desejos que foram implantados pelo mundo? Primeiro, faça uma pausa e reflita sobre o que você realmente quer. Pergunte a si mesmo: se ninguém estivesse me observando, se eu não precisasse provar nada para ninguém, eu ainda desejaria isso? Se a resposta for não, é provável que esse desejo tenha sido condicionado por influências externas. Se você só quer um carro novo porque todos os seus amigos compraram um, esse desejo não é autêntico. Se você deseja um relacionamento apenas porque acredita que estar solteiro é um sinal de fracasso,
Você está sendo guiado por expectativas sociais, e não por um desejo genuíno de conexão. Os estoicos nos ensinam que o caminho para a paz interior é o desapego dos desejos superficiais e a busca por aquilo que realmente importa. Epicteto dizia: se você deseja algo que depende dos outros, você se tornará escravo deles. Mas se você deseja apenas o que depende de você, você será livre. O que depende de você? Suas ações, suas escolhas, seus valores, sua atitude diante da vida. Você não pode controlar se alguém vai gostar de você, mas pode controlar como você trata os outros. Você não pode controlar se será promovido no trabalho, mas pode controlar o esforço e a dedicação que você coloca em sua função. Você não pode controlar se um relacionamento vai durar, mas pode controlar como você se comporta dentro desse relacionamento. Quando você aprende a desejar apenas aquilo que está sob seu controle, você se liberta das expectativas externas e recupera o poder sobre sua vida. Outro exercício poderoso para identificar desejos autênticos é imaginar sua vida sem a influência de fatores externos. Imagine que você vive em um mundo onde ninguém pode ver suas conquistas, ninguém pode julgar suas escolhas e ninguém pode avaliar seu sucesso. Nesse mundo, o que você realmente faria? Que tipo de trabalho você escolheria se o dinheiro não fosse um fator? Que tipo de pessoa você gostaria de ter ao seu lado se a opinião dos outros não importasse? Que tipo de vida você construiria se não estivesse tentando provar nada para ninguém? Quando você remove as expectativas externas da equação, o que resta é o desejo autêntico, aquele que vem da sua verdadeira essência, e não da pressão social. Os estoicos também nos ensinam que o desejo excessivo por coisas externas é uma forma de escravidão mental. Marco Aurélio escreveu: você é escravo daquilo que você deseja. Se você acredita que sua felicidade depende de um carro novo, de um parceiro perfeito ou de um corpo ideal, você está colocando sua paz interior nas mãos de algo que está fora do seu controle. E o que acontece se você não conseguir essas coisas? Você sofrerá. Mas se você aprender a desejar apenas aquilo que depende de você, como agir com virtude, ser uma pessoa íntegra, cultivar relacionamentos genuínos, então você terá o poder de ser feliz independentemente das circunstâncias externas. Agora, reflita sobre os desejos que você tem hoje. Eles são autênticos ou foram implantados pelo mundo ao seu redor? Você deseja uma carreira específica porque isso realmente reflete sua paixão, ou porque você quer ser reconhecido pelos outros? Você quer um relacionamento porque valoriza a conexão emocional, ou porque teme a solidão e o julgamento social? Você quer um estilo de vida luxuoso porque isso realmente o fará feliz ou porque acredita que isso impressionará os outros? Quando você começa a questionar seus desejos, você descobre que muitos deles não são realmente seus, são apenas reflexos das expectativas da sociedade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade é o resultado de desejar menos, não mais. Quando você aprende a querer apenas aquilo que está sob seu controle, suas ações, sua atitude, seu caráter, você se liberta da tirania dos desejos externos. Você deixa de se preocupar com o que os outros pensam, deixa de se comparar com os outros e para de buscar validação externa. Você descobre que a verdadeira paz não está em ter mais, mas em precisar de menos. Quando você aprende a desejar apenas aquilo que depende de você, você recupera o poder sobre sua vida e descobre que já tem tudo o que precisa para ser feliz. A verdadeira liberdade é viver em harmonia com sua natureza, sem ser escravo dos desejos que o mundo tentou impor a você. Esse é o caminho estoico para uma vida plena e equilibrada. No final, tudo se resume à maneira como você escolhe viver sua vida. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade vêm de dentro, da capacidade de controlar suas respostas diante dos desafios e de viver em harmonia com seus valores. A felicidade não é algo que você precisa buscar fora de você, é algo que você constrói com suas ações diárias, com a maneira como você escolhe interpretar o mundo e com o autocontrole que você desenvolve ao longo do tempo. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Quando você aprende a controlar seus pensamentos, a não reagir impulsivamente e a manter a calma mesmo em situações difíceis, você desenvolve uma força interna que ninguém pode tirar de você.
A filosofia estoica não promete uma vida sem problemas, mas oferece a sabedoria para lidar com esses problemas com serenidade e equilíbrio. A verdadeira paz não está na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem e clareza. Quando você para de buscar validação externa e aprende a encontrar satisfação nas suas próprias ações, você descobre um nível de liberdade e contentamento que o mundo não pode oferecer. Você se torna resiliente diante das críticas, firme diante dos fracassos e equilibrado diante das vitórias. A verdadeira força não é reagir a tudo o que acontece ao seu redor, mas sim ter a capacidade de escolher como você vai responder. Agora, reflita sobre o que você aprendeu aqui. Que mudanças você pode fazer na sua vida hoje para viver com mais intenção e menos reação? Como você pode aplicar os princípios estoicos para desenvolver mais autocontrole, clareza e equilíbrio emocional? Lembre-se de que a transformação não acontece de um dia para o outro, mas a cada pequena decisão que você toma. Quando você escolhe agir com sabedoria em vez de reagir com impulso, você está construindo uma versão mais forte e mais autêntica de si mesmo. A jornada estoica é um caminho de crescimento contínuo, de autoconhecimento e de força interior. Se esse conteúdo fez sentido para você e o ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com alguém que pode se beneficiar dessas lições. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição para continuar recebendo conteúdos que vão ajudar você a viver com mais sabedoria, propósito e equilíbrio. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência ou suas reflexões sobre o que aprendeu hoje. Sua opinião é muito importante para nós, e ficaremos felizes em continuar essa conversa com você. Obrigado por estar aqui, por dedicar um tempo para seu crescimento pessoal, e por fazer parte dessa jornada em busca de uma vida mais plena e verdadeira. Nos vemos no próximo conteúdo.